Um projeto de lei que visa proibir o uso da rede social chinesa TikTok nos Estados Unidos conseguiu aprovação no Congresso e no Senado e foi sancionado pelo presidente Joe Biden essa semana, considerando a data de publicação deste vídeo. A restrição chama atenção para um assunto que está em voga há pelo menos 6 anos e já tem a adesão de mais de 10 nações, incluindo vários países da União Europeia. O principal motivo elencado pelos governos é a fragilidade dos sistemas de segurança que podem provocar o vazamento de dados sensíveis. Mas existem razões muito mais complexas do que estas. A partir de agora, você vai entender o que realmente está acontecendo e saber quais serão as próximas etapas deste trâmite, inclusive se o aplicativo poderá ou não ser proibido aqui no Brasil. O TikTok surgiu em 2014 na China com o nome Musical.ly. Ele foi criado para ser uma rede social, mas tinha uma função muito específica: permitir que os usuários postassem vídeos dublando músicas famosas. Essa característica fez com que ele se popularizasse muito rápido, chamando a atenção de investidores que estavam de olho neste mercado em expansão. Assim, em 2017, a plataforma foi comprada pela conterrânea ByteDance, que é a atual proprietária do aplicativo. Na época, a empresa tinha uma aplicação semelhante chamada Douyin, que também era muito querida pelos chineses. Com a nova aquisição, a companhia decidiu ampliar o mercado, expandindo o acesso para o resto do mundo e acompanhando a tendência para a criação e consumo de vídeos curtos e virais. Os programas se uniram, formando o TikTok, que foi disponibilizado para 150 países ao redor do mundo já no ano seguinte, 2018. A plataforma se baseou naquilo que já estava em alta, mas também trouxe várias inovações. Por ela, seria possível compartilhar vídeos curtos de 15, 60 segundos ou até 3 minutos. Além disso, eram disponibilizados vários recursos para editar o conteúdo, como filtros, legendas, trilhas sonoras, GIFs, etc., o que permitia a democratização do acesso e incentivava a criatividade dos usuários. Outro ponto importante, que não foi necessariamente uma inovação, mas um aperfeiçoamento, foi a forma como o conteúdo era entregue para as pessoas. O aplicativo dispõe de 3 abas principais: Seguindo, Amigos e Para Você. As 2 primeiras mostram aquilo que os usuários escolheram ver, mas a última é gerada pela própria plataforma, com base nos algoritmos de recomendação que usam seus dados de navegação para definir as preferências. Isso já era usado, mas parece que foi muito mais explorado no TikTok, o que contribuiu para a sua popularização, assim como para os problemas que ele vem enfrentando, como veremos mais à frente. O fato é que o aplicativo se espalhou de maneira viral, algo em que eles se tornaram verdadeiros especialistas. Como dissemos, ele foi lançado mundialmente em 2018 e em 2019 já foi o aplicativo mais baixado na App Store. Em 2021, o TikTok já tinha mais de 1 bilhão de usuários ativos na plataforma, além de ser o único concorrente a bater os 3 bilhões de downloads, assim como a Meta, dona do WhatsApp, Instagram e Facebook. Mas os problemas e as polêmicas acompanham o TikTok desde o começo de sua internacionalização. A primeira censura sofrida pelo aplicativo se deu logo no seu primeiro ano na Indonésia. O país criticou os métodos da plataforma que, aparentemente, só se preocupavam em se alastrar entre os usuários e não ofereciam nenhum tipo de controle sobre o conteúdo compartilhado. Com isso, várias postagens problemáticas contendo elementos de pornografia e violência, por exemplo, eram disseminados entre pessoas que não queriam ou não deveriam consumir esses tópicos, como crianças e adolescentes. Assim, o país asiático foi o primeiro a banir o TikTok. Mas a decisão foi revogada pouco tempo depois, quando a plataforma se comprometeu em investir em recursos que iriam restringir o que poderia ser entregue para cada público. Mas não demorou muito até a próxima problemática bater à porta dos executivos do aplicativo. Em 2020, momento em que a maioria de nós estava em casa e o consumo de conteúdos digitais aumentou consideravelmente,
o TikTok precisou lidar com várias investidas que procuravam banir ou restringir o acesso dos usuários em seus países. A plataforma conseguiu lidar com a maioria dos casos, mas há limitações que permanecem até hoje. A principal crítica feita à empresa responsável, a ByteDance, é que não existem mecanismos de segurança suficientes para garantir que os dados gerados pelos usuários realmente estejam protegidos. O temor enfrentado pelos países do Ocidente, em especial os Estados Unidos, é que estes dados possam ser vendidos para empresas estrangeiras mal intencionadas ou pior, entregues ao governo chinês, que é conhecido por instaurar inúmeras restrições no conteúdo que pode ser consumido por seus cidadãos, além de ser acusado de tentar espionar tópicos sensíveis para os governos ocidentais. Mas antes de entrar neste tópico, que está relacionado aos problemas que a companhia tem enfrentado atualmente, vamos entender os outros motivos que podem ser ainda mais complexos, pelos quais o TikTok tem sido proibido ao redor do mundo. Uma das restrições mais notórias aconteceu na Índia, ainda em 2020. Na época, os dois países, China e Índia, estavam enfrentando uma disputa territorial no Himalaia, o que já estava abalando as relações diplomáticas e levantando os possíveis riscos de um vazamento de informações. No entanto, a história se agravou depois que um combate deixou pelo menos 20 soldados indianos mortos e dezenas de outros feridos. Como um ato de retaliação, a Índia baniu o TikTok e outros 50 aplicativos chineses que estavam em operação em seu território. E a medida se tornou definitiva a partir de 2021. A revista Forbes estimou que o prejuízo para os chineses estava na casa dos 6 bilhões de dólares, já que este era o segundo maior mercado fora da China. Outra restrição provocada por questões políticas aconteceu em Taiwan. O governo decidiu proibir o acesso ao aplicativo nos dispositivos oficiais usados por seus funcionários, depois que um alerta foi emitido pelo FBI em dezembro de 2022, apontando as possíveis falhas de segurança no sistema. Como a região tem uma disputa histórica com a China, que não reconhece sua independência, eles consideram expandir a proibição para todos os usuários, mas estão estudando estratégias, já que o uso de VPNs, um serviço que pode ser usado para falsear a localização dos dispositivos, pode dificultar a aplicação da restrição em larga escala. Outro motivo que também está sendo usado para justificar a proibição do TikTok é a religião. O Paquistão, por exemplo, já impôs pelo menos 4 bloqueios ao aplicativo desde 2020, mas todas as vezes foram revogadas até então. O principal argumento é que os conteúdos compartilhados na plataforma têm cunho imoral e vão contra os princípios defendidos por eles. O mesmo acontece no Afeganistão. No entanto, por lá o aplicativo permanece proibido desde 2022, quando houve a retomada do Talibã ao poder. Mesmo assim, alguns usuários conseguem burlar a restrição com o uso do VPN, correndo o risco de serem punidos caso sejam flagrados produzindo ou consumindo conteúdos na plataforma. Contudo, como comentamos, o principal motivo pelo qual o TikTok tem enfrentado restrições ainda é a segurança. Desde 2020, o aplicativo vem sendo criticado por não oferecer informações contundentes sobre seus mecanismos, ainda que eles insistam que estão investindo cada vez mais nesse ponto. Mas talvez a verdadeira preocupação não seja a segurança em si, como a capacidade de resistir a um ataque cibernético, mas o vazamento consensual dos dados para o governo chinês. Por isso, a determinação dos Estados Unidos para que a plataforma não seja proibida no país é que ela seja vendida para outra empresa, que não seja chinesa, claro. Essa iniciativa se iniciou em 2020 e foi amplamente criticada pela ByteDance, que diz ser um atentado à liberdade de expressão norte-americana. Além disso, um porta-voz emitiu o seguinte comunicado: se proteger a segurança nacional é o objetivo, o desinvestimento não resolve a questão.
uma mudança de propriedade não imporia novas restrições aos fluxos de dados ou acesso. A melhor solução, segundo o TikTok, seria terceirizar o monitoramento e a verificação dos fluxos de dados, além de investir para que o armazenamento seja feito no próprio país, isto é, nos Estados Unidos, o que já estaria sendo feito de acordo com o comunicado. Mesmo assim, de 2020 para cá, uma série de países aderiram a uma lista que restringe o uso do aplicativo, pelo menos nos aparelhos governamentais, por enquanto. Entre eles estão França, Holanda, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Nepal, Bélgica, Noruega, entre outros. Principalmente os países vinculados à União Europeia. O caso está em destaque novamente porque aquela ideia de permitir que o aplicativo só permaneça em solo americano, caso a operação local seja vendida, está se tornando uma lei que pode ser assinada a qualquer momento nos próximos dias. O projeto de lei determina que o TikTok seja vetado em 9 meses caso a parte correspondente pela atuação nos Estados Unidos não seja vendida. O projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado americano, tendo recebido a sanção do presidente Joe Biden no último dia 24 de abril, ou seja, tudo está caminhando para que ela realmente seja efetivada. O TikTok já emitiu uma nota afirmando que irá recorrer até a última instância, pois acredita que a lei é inconstitucional, isto é, fere os princípios básicos de comunicação, liberdade e expressão defendidas pelo principal código americano, que é a Constituição. A ByteDance ainda afirmou que tem investido bilhões de dólares para manter os dados seguros em solo estadunidense, para que não haja nenhum risco de influência externa e que a proibição devastaria 7 milhões de empresas e silenciaria 170 milhões de americanos, segundo consta no comunicado oficial emitido por eles. Mas, mesmo que a proibição ocorra, pode levar um bom tempo até que os usuários realmente percam o acesso. Isso porque a empresa irá apelar até a Suprema Corte, que é a sua última instância. E isso pode demorar um pouco. E ainda que os chineses percam o recurso, a lei leva pelo menos 9 meses para entrar em vigor e pode ser alterada pelo próximo governo caso haja alteração no mandato. Caso seja mantida, o aplicativo deixará as lojas virtuais da App Store Apple e Play Store do Android, mas será mantido nos aparelhos que já tiveram baixado o programa. Contudo, ele não receberá mais atualizações e, eventualmente, não irá mais funcionar. O principal desafio será conter os novos usuários, que vão usar os serviços de VPN, mas acredita-se que o governo possa ter alguma estratégia na manga, quem sabe, para boicotar essa prática. E o Brasil? Bom, até o momento, nosso país não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Nós não aderimos a nenhuma restrição, mas há quem acredite que, caso a proibição dos Estados Unidos seja aprovada, poderá sim influenciar várias outras nações, incluindo a nossa. Porém, gente, isso só o futuro irá nos dizer. Você aí, de qual lado você está? Você usa o TikTok? Se sim, não esquece de seguir a gente por lá também, viu? Até a próxima.